Pronto, essa aula está gravada. Estamos na disciplina de funções e reações orgânicas. A aula de hoje vai ser sobre estereoquímica, na verdade, alguns conceitos básicos de estereoquímica. Bem, a gente gastou umas 3 aulas para mostrar um pouco a diversidade do carbono em fazer ligações químicas, ligações covalentes com outros átomos, e essa versatilidade do carbono em se ligar com hidrogênio, com oxigênio, com nitrogênio, com outros elementos, inclusive com ele mesmo, faz com que ele seja, a gente dedique uma disciplina só para ele, para a gente estudar a química do carbono. E nas últimas aulas a gente viu a forma como que o carbono se liga e a geometria das moléculas que ele, em torno dele, né, quando ele faz 4 ligações simples, quando ele faz 2 simples e uma dupla, e faz uma tripla e uma simples, sempre envolvendo 4 ligações, e dependendo do tipo de ligação, ele tem o que a gente chama de hibridização, que é a combinação dos orbitais sp, que fazem parte dos orbitais atômicos do carbono, tá? Para justificar a geometria das ligações. Aula passada a gente começou a descrever um pouco a forma de como a gente representa essas estruturas no papel, né? Na verdade foi no computador. A gente sempre vai lidar com fórmulas moleculares, que são a maneira que a gente usa para representar o número total de carbonos, hidrogênios, heteroátomos, oxigênio, nitrogênio e assim vai. Só que a fórmula molecular, ela não dá nenhuma pista de como que esses átomos estão ligados entre si. Temos a fórmula de Kekulé, que é baseada nas estruturas de Lewis, né? A gente representa cada par de elétrons um traço, e a gente discrimina todas as ligações envolvendo carbono, hidrogênio e os outros átomos. A gente tem também a forma condensada, é uma forma que a gente suprime um pouco as ligações covalentes. Alguns livros, ele lembra um pouco a forma molecular, mas ele dá uma pista de como que os átomos estão ligados entre si. E também a gente tem as linhas de ligação, que é o mais usado atualmente, e a gente usa bastante pela facilidade e pela rapidez de representar as estruturas. Aproveitando aquela aula de desenhar moléculas, a gente viu também algumas funções orgânicas. A gente viu o básico do básico das funções orgânicas, que muitos de vocês já devem ter deparado em alguma outra disciplina. Então, a gente tem alcanos, alcenos, alcinos, anéis aromáticos. Aqui é um grupo, a gente chama esse fenil, seria toda molécula que está ligada a um anel aromático, tá? Então, pode ser alguma coisa de fenilo, né? Então, a gente pode ter, por exemplo, se tiver um cloro, a gente chama de cloreto de fenilo. Se tiver um bromo, iodeto de fenilo, e assim vai. A gente tem aletos de alquila, né? Acabei de colocar um exemplo aqui. A gente tem aminas, álcoois, éteres, aldeídos, são aquelas que têm a carbonila na extremidade da cadeia, né? Então, vai estar ligado sempre a um dupla O hidrogênio. Cetonas, onde ele vai estar, não vai estar nas pontas, né? Aqui sempre vai estar envolvido 2 outros carbonos. Ácidos carboxílicos, ésteres e amidas. A gente tem muitos outros grupos funcionais, mas eu acho que não é objetivo da disciplina ficar memorizando e apresentando todos os grupos funcionais possíveis. Esse aqui é o tiol. Tiol seria um análogo do álcool, só que com enxofre. E aqui a gente tem o anidrido, que ele lembra um pouco a junção de 2 ácidos carboxílicos, né? Menos uma molécula de água. Ele é caracterizado pela carbonila, oxigênio, parece um éster, mas se você tiver uma outra carbonila, você está lidando com um grupo funcional anidrido. A aula de hoje vai ser sobre estereoquímica. Deixa eu colocar esse link no chat. Então, a aula passada foi uma aula prática de como representar as estruturas no plano. E a aula de hoje eu vou precisar usar um aplicativo para a gente observar, visualizar as estruturas agora no espaço tridimensional. Então, esse aqui é um JavaScript chamado JMol. Ele tem essa variação, esse outro aqui que é o JSMol, tá? Ele vem de um programa, de um JavaScript chamado JMol,
que acho que é um dos mais conhecidos de representação de estruturas em 3 dimensões, né? E esse versão S aqui, JS, é a versão que você consegue visualizar pelo próprio browser, né, do Chrome, no Edge, tá? Eu não sei se funciona no Safari, mas acredito eu que funciona em celulares Android também. Então, Java. Eu escolhi desse site porque como ele é uma linguagem, é um JavaScript, você consegue baixar o programa, visualizar sem usar o browser também. Isso aqui tem muitos desenvolvedores que acabam colocando esse JavaScript nos seus sites pessoais, sites de universidades, sites institucionais. Isso aqui está espalhado em vários sites e cada um coloca de uma maneira diferente, para dar aula, para ilustrar alguma coisa. Tá? Eu achei esse que é bom. Esse aqui é de um site de uma universidade que eu não lembro de onde que é. Tá? Bem específico o site. Mas eu achei, por causa do ambiente aqui ser bem interessante, porque ele tem um editor 2D e aqui é a visualização 3D. Então, isso aqui lembra um pouco o editor que a gente viu da aula passada, né? Se eu colocar, por exemplo, o anel aromático, né? E apertar certinha, a gente vai ver o aromático, espero eu, em 3 dimensões. Tá? O scroll do mouse, aqui você tem os controles para você observar essa estrutura. Se você usar o scroll do mouse, você amplia ou diminui, ou se você usar os 2 dedos na tela do celular, também você vai conseguir aumentar ou diminuir. E se você clicar e arrastar, você vai conseguir girar a molécula. Então, o que a aula passada é 2D, hoje a gente vai precisar muito o 3D. Por isso que o tópico é estereoquímica. Estereoquímica nada mais é que estudar a química no espaço tridimensional, principalmente de moléculas orgânicas. Eu vou apagar aqui, porque o objetivo da aula é o seguinte. Eu vou pôr um exemplo aqui, um pentano, certo? Vou ver se está projetando o pentano direitinho. Está aqui. Ciclo pentano, né? O ciclo pentano, quando a gente coloca aqui no editor 2D, sugere que é uma estrutura plana, né? Mas a gente vai ver na aula de hoje, não na aula de hoje, mas principalmente na aula da terça que vem, se olhar de lado, ó, você vê que ele não é totalmente planar. Algumas ligações de carbono, eles estão inclinadas, né? Tá? Tem uma certa inclinação, um certo ângulo. Aqui sugere que parece que é planar, mas se a gente olhar de lado, ó, você vê que os átomos de carbono não estão formando um plano, tá? Eles não estão no mesmo plano, certo? Então, quem ainda não estava na aula passada, eu estava mostrando as estruturas 2D, e aqui é a representação tridimensional, né? Essas bolinhas maiores em cinza são os átomos de carbono, e os brancos são os 2 hidrogênios que estão ligados em cada átomo de carbono do ciclo pentano, certo? Estereoquímica não é só isso, tá? Estereoquímica tem um pouco a ver com a possibilidade de haver mais de uma estrutura. Se eu desenhar aqui, por exemplo, o nitrogênio, e se eu desenhar aqui o oxigênio, por exemplo, colocar 2 substituintes no anel, né? E eu projetar, eu montei a molécula ali, tá aqui nessa projeção, certo? Vamos colocar de lado de novo? Vocês estão vendo o nitrogênio e o oxigênio, certo? Os dois, se eu colocar ele na horizontal, ele meio que os dois estão apontando para cima, né? Vocês acompanharam minha câmera? É como se o nitrogênio e o oxigênio estão apontando no mesmo lado. Isso porque ele quis fazer assim, né? O aplicativo quis fazer assim. Agora, se eu discriminar que um está para frente e um está para trás, né? Eu não quebrei as ligações e eu estou desenhando uma outra molécula com a mesma estrutura 2D, né? Então, o que isso tem a ver com a aula de hoje? Que a estereoquímica ela vai mostrar para vocês que no espaço tridimensional a gente pode ter mais de uma possibilidade da mesma forma molecular. Então, a gente vai trabalhar bastante com isomeria, né? Moléculas que têm a mesma forma molecular, só que no espaço tridimensional elas podem ser diferentes, tá? Então, eu posso ter essa disposição, tá?
E se eu trocar de novo aqui, colocar um para baixo e um para cima, eu também vou ter a outra estrutura. E aí eu pergunto para você, será que é a mesma coisa que a estrutura anterior? Se eu trocar um para cima e um para baixo, será que vai dar a mesma estrutura? Então, a gente vai ver isso na aula de hoje. Tá? Então, a gente tem essa possibilidade. Como o carbono faz 4 ligações e as 4 ligações ocupam o espaço tridimensional na forma de um tetraedro, a gente pode ter essa possibilidade das ligações estarem no mesmo lado, em lados opostos. Tá? Isso é só um parâmetro de estereoquímica que a gente está analisando. Então, a aula de hoje de estereoquímica, a estereoquímica, na verdade, é uma área da química um pouco mais ampla. Hoje a gente só vai ver ainda a respeito da estrutura, a gente vai ver bastante uma visualização das estruturas no espaço tridimensional, mas também a estereoquímica faz parte também de reações. Algumas reações, a gente analisa a formação de produtos, reagente virando produtos, e dependendo da estereoquímica do reagente, vai levar a um determinado produto. Né? Dependendo da estereoquímica, a reatividade pode ir para um caminho ou por outro. Tá? Mas a gente vai ver basicamente em termos de estrutura. Em termos de estrutura, a estereoquímica, a gente pode ter o que a gente chama de conformação, que é a análise conformacional, que a gente vai ver na terça-feira. E a gente, na estrutura, a estereoquímica também, a gente pode estudar o que a gente chama de configuração. Então, existem conformações e configurações que definem uma estrutura no espaço tridimensional. Esses dois conceitos são diferentes, mas fazem parte de estereoquímica. Tá? Conformação, ela está muito relacionada à forma que os átomos estão dispostos, mas sem quebrar ligações, tá? Eu vou explicar isso com mais detalhes na aula que vem. Ela tem a ver com a forma que a molécula está, tá? A molécula ela não está parada, ela está se mexendo, tem vibrações, estiramentos, né? E o estudo, a análise conformacional, ela só mostra as energias relacionadas em determinadas conformações que a molécula tem. E isso a gente vai ver na aula que vem, tá? Hoje a gente vai estudar mais as configurações que as moléculas podem apresentar. E as configurações, a gente, principalmente nessa parte estereoquímica, a gente estuda estereoisomeria, tá? Que é a área mais atrelada à configuração, que faz parte de estrutura da estereoquímica. Você vê que o termo aqui, estereoisômeros, tem esse sufixo aqui, isômeros, e a gente vai ser obrigado a estudar um pouco, antes de tudo isso, um pouco sobre isomeria, lembrar alguns conceitos de isomeria. Como a gente está no modo remoto, e aquele site, esse link que eu mandei para vocês, ele ajuda muito a gente visualizar estruturas tridimensionais. Antigamente, na década de 70, 80, não tinha computador, não tinha JavaScript. Então, a gente era obrigado a estudar projeções. Projeções seria a forma de visualizar estruturas 3D no espaço bidimensional. Quem fez bioquímica e teve contato com projeções de Fischer, que é um dos tipos de projeções que a gente estuda, tá? É uma forma de a gente analisar estruturas, visualizar na forma de 2 dimensões, estruturas dimensionais, tá? A gente vai ver diversos tipos de projeções. Hoje a gente vai ver a estrutura em perspectiva. Existe ainda a cavalete. Tem a de Fischer, que a gente vai ver também hoje. Tem a de Newman, que tem um pouco a ver com conformação. E existem outras projeções que, falta de tempo, a gente não vai conseguir explorar. Mas esses caras que têm nome de gente, né? Eles criaram maneiras de a gente enxergar estruturas 3D no papel. Então, antes de a gente ver tudo isso, vamos relembrar um pouco de isomeria em química orgânica. Isomeria, ou isômeros, são todos os compostos que contêm a mesma fórmula molecular, mas que não são idênticos.
Então, forma molecular, lembrando lá atrás, que é a quantidade de carbonos, hidrogênios, se tiver oxigênios também, de outros elementos, né? Então, uma mesma forma molecular, pessoal, pode ter mais de um ou mais possibilidades de estruturas. Então, a gente chama isso de, quando você tem esse tipo de situação, a gente está lidando com isômeros. Tá? Os isômeros se subdividem em isômeros constitucionais e os estereoisômeros, que é o tema da aula de hoje. Vamos relembrar um pouco o que são isômeros constitucionais. Isômeros constitucionais são aqueles em que tem ainda um isômero, né? Então vai ter sempre a mesma forma molecular, só que eles diferem entre si na maneira em que os átomos estão conectados. Então, a palavra-chave aqui dos isômeros constitucionais é a maneira que os átomos estão conectados, tá? Então, eles diferem entre si pela conectividade. Temos aqui alguns casos: etanol éter-metílico. Se você contar o número total de carbonos, hidrogênios e oxigênios, eles têm a mesma forma molecular. Mas como o oxigênio aqui, no caso, ele está ligado ao carbono, só esse carbono, e esse aqui está ligado entre outros dois carbonos, tá? Aqui a gente tem uma diferença de conectividade, tanto é que as funções orgânicas são diferentes, álcool e éter. Então é uma maneira de a gente descrever que eles são isômeros constitucionais. Aqui a gente tem o cloro-butano. O cloro-butano a gente tem um cloro e o 2-cloro-butano. Esse número aqui está discriminando a posição do cloro na cadeia. Então, esse cloro está no carbono 1, e esse cloro aqui está no carbono 2, no segundo carbono da cadeia do butano. Então, são também isômeros constitucionais, porque o cloro aqui está ligado no primeiro carbono e o cloro aqui está ligado no segundo carbono. Então, tem a diferença na maneira que os átomos estão conectados. Outro caso também de isomeria constitucional, pentano e isopentano. Aqui é uma cadeia linear. Algumas vezes a gente pode chamar isso de N-pentano, para descrever que é uma cadeia linear. E aqui é o isopentano, onde um dos CH3 está ligado. Ele é uma cadeia ramificada, tem uma ramificação aqui. A gente tem um CH3 da cadeia de 4 carbonos, a gente tem um carbono se ligando ao segundo carbono. Também é um caso de isômeros constitucionais, tá? Esse carbono está conectado diferente desse carbono, por exemplo. Outro exemplo de isômero constitucional, cetonas e aldeídos. Desculpa, aqui a gente tem, os dois têm 3 carbonos, os dois têm 6 hidrogênios, os dois têm 1 oxigênio. Eles diferem em si na maneira em que os átomos estão conectados. Aqui o oxigênio está ligado no carbono da ponta, e aqui o oxigênio está ligado no carbono do meio. Tá? Então, outro exemplo de isômero constitucional. Então, isomeria constitucional eu acho que é o mais simples dos casos de isomeria. E aí o bicho pega quando a gente começa a falar de estereoisomeria, tá? Aqui talvez nem tanto, mas aqui eu acho que vai causar bastante... Vai bugar, o pessoal vai começar a deslogar bastante quando começar a falar daqui. Tá? Então, vamos falar um pouco de estereoisomeria. Estereoisomeria, diferente dos isômeros constitucionais, eles vão ter a mesma conectividade. Eles vão ter a mesma conectividade, ou seja, a disposição dos átomos vão ser iguais, só que a maneira que eles estão dispostos no espaço, ou na maneira que eles estão arranjados no espaço, é que tornam diferentes um do outro. Então, nesse tipo de isomeria, a gente subdivide em 2 tipos. A isomeria cis-trans, ou ZOE, e a isomeria de carbono quiral, ou de centros quirais, que é onde o mais complica aqui, é a parte mais difícil da aula de hoje. Vamos ver então o mais fácil, que é a isomeria cis-trans, ou ZOE. A isomeria cis-trans, ela envolve ela surge quando a gente tem duplas ligações ou ciclos, né, anéis, tá? No caso de duplas ligações, a isomeria cis-trans, ela também é conhecida como isomeria geométrica, tá? Por que existe esse tipo de isomeria? Porque a dupla ligação, essa rotação dupla, ela não gira. Então, se a gente quiser jogar esse grupo aqui para baixo e o hidrogênio para cima, essa rotação aqui, ela é restrita. Você precisa de uma certa energia
você precisa fornecer uma energia considerável para você conseguir girar essa dupla ligação. Então, por isso que na aula passada, o aplicativo, ele distingue se você tiver um alceno com as ligações apontadas para baixo ou com um alceno com as ligações apontando em lados opostos, tá? Então, geralmente, nessa condição aqui, é a condição do cis. O cis é quando os hidrogênios, óbvio, quando os dois aqui são hidrogênios, eles estiverem apontando no mesmo lado, certo? E o trans é o outro caso possível, é quando os hidrogênios estão apontando em sentidos opostos da dupla ligação. Essa nomenclatura cis-trans tem a ver com no cotidiano, a gente associa cis-trans também quando a gente tem aquele conceito de gordura trans, tem a ver com isso aqui, tá? Gordura trans, na verdade, são cadeias bem grandes de ácidos graxos, né? E nessas cadeias de ácidos graxos, ele contém algumas insaturações. Então, é uma gordura insaturada. Insaturada significa que eu tenho duplas ligações. E essas insaturações, elas podem estar na forma de cis ou trans. Se você tiver uma gordura na forma trans, ela tem uma tendência a ser um pouco mais, menos, vamos dizer assim, mais, não é não faz bem para a saúde, né, você ingerir gordura trans em relação ao cis. As gorduras trans, elas são obtidas principalmente por processos industriais, então, indústria de óleos, quando você transforma o óleo em margarina, os processos antigos transformavam o óleo em margarina numa maneira um pouquinho não tão eficiente, e aí a gordura, sobrava um pouco de gordura trans e isso fazia mal, né? Por causa da geração de radicais, tudo tal. Então, hoje em dia parece que eles conseguiram sanar esse problema da gordura trans e a gente vê muitos produtos sem esse tipo de gordura na composição. O problema aparece nesse tipo de isomeria cis-trans quando a gente não tem dois hidrogênios apontando no mesmo lado ou em lados opostos. Como que a gente distingue o cis do trans numa situação como essa, onde os 4 substituintes são diferentes, por exemplo? Tá? E aí, cis-trans fica difícil de usar. Então, a gente tem que usar a outra nomenclatura, que é a nomenclatura EZ. E a nomenclatura EZ é relativamente simples. A gente distingue, elege para cada carbono quem é de maior prioridade e quem é de menor prioridade. Então, nesse exemplo aqui, entre o bromo e o hidrogênio, tem maior prioridade, um deles vai ter alta prioridade, outro vai ter baixa prioridade. E se a gente olhar no outro carbono do alceno, a gente tem o cloro contra o metil. Um deles tem uma baixa prioridade, outra vai ter uma alta prioridade. Então, se a gente tiver uma disposição como essa, onde os dois substituintes de maior prioridade estão apontados no mesmo lado, vai ser o Z. Então, esse aqui se assemelha muito ao cis, tá? Tanto é que eu associo, para não esquecer para não confundir o Z e o E, eu chamo isso de ZIS, né? Porque os dois estão apontando no mesmo lado. E se a alta prioridade estiver alternadas, a gente vai ter, então, o isômero E. Como a gente atribui quem é alta prioridade e quem que é baixa prioridade? Então, aí aparecem algumas regrinhas, tá? Presta atenção nessas regrinhas, que essas regrinhas têm um pouco a ver com o que eu chamo de regras C e P, que a gente vai ver lá na frente, tá? São praticamente as mesmas regras. A regra número 1, para a gente saber quem ganha no quesito de prioridade, a regra número 1 é número atômico, tá? Então, no exemplo anterior, a gente analisa os substituintes de um carbono e depois a gente analisa os substituintes do outro carbono. Então, nesse primeiro carbono, a gente tem bromo versus hidrogênio. Bromo tem maior número atômico, então ele vai ter maior prioridade para esse carbono. Aí, a gente tem que ver a prioridade do outro carbono. No outro carbono, a gente tem cloro e carbono CH3, né?
Cloro, ele tem um número atômico maior, vai ter maior prioridade. Então, olhando agora a estrutura inteira, como um todo, a gente tem os dois apontando, os dois de maior prioridade, apontando no mesmo lado. Então, vai ser o cis ou Z, que a gente costuma chamar. Tá? Então, consequentemente, o outro isômero, se um é Z, o outro vai ser o E, porque os dois têm os grupos de maior prioridade em sentidos opostos. Pode ser que você depare com uma situação em que no mesmo lado, por exemplo, analisando os grupos de maior prioridade, você pode ter um empate. Então, nesse carbono aqui, da dupla, eu tenho carbono e carbono. Ih, empatou. Se empatar, nesse caso aqui, a gente vê no que ele está substituindo. Então, agora, a prioridade fica a prioridade da prioridade. Então, a gente vê no que esse carbono está ligado e no que esse carbono está ligado. A gente usa a regra 1 para esse e para esse. Esse aqui está ligado a um carbono e um hidrogênio. Só que esse está ligado a um oxigênio. Então, se você tiver pelo menos um substituinte que tenha um número atômico maior que os outros, esse aqui, que está em amarelo, vai ter maior prioridade. Certo? Desse lado aqui, eu tenho carbono. Apesar de ele estar ligado ao cloro, ele já perde, porque esse carbono já está ligado diretamente a um cloro, que ganha do carbono. Então, eu vou ter esse grupo. Os dois apontando no mesmo lado. Então, de novo, eu tenho um caso de isômero Z. Professor, Pode falar. você pode repetir essa parte, por favor, que eu me perdi um pouquinho? Tá. Obrigada. Então, a regra 2 diz o seguinte: se houver empate, certo? Por exemplo, o carbono sp2 ligados a átomos iguais, ou seja, se esse carbono aqui estiver ligando a átomos, o primeiro átomo que ele estiver ligando for o mesmo, que aqui é carbono-carbono, a gente volta na regra anterior para os substituintes desses átomos aqui, desse e desse, e vê quem ganha. Certo? Então, a gente passa a bola não mais para esse carbono, mas para os substituintes. Então, a gente vê no que esse está substituindo e no que esse está ligado. Esse está ligado ao oxigênio. Tá? O oxigênio tem um número atômico maior que carbono, então ele vai ganhar. Ah, tá, entendi. Tá? Então, por isso que ele acaba sendo o de maior prioridade. Obrigada. Tá? Agora, nesse outro carbono sp2, ele está ligado a um cloro e um carbono. Então, aqui já, de cara, a gente já sabe que cloro ganha de carbono. Então, você vê que aqui eles estão apontando em lados opostos, isômero E, e aqui o isômero Z. Tá? O importante, pessoal, nesse ponto aqui da aula, é não ficar memorizando essa regra. O importante é mostrar aqui que essas duas moléculas não são a mesma molécula. São isômeros. Eles têm a mesma conectividade, tá? Mas não são a mesma molécula. Então, na natureza, existe esse e existe esse, separado. Esse tem as suas propriedades, esse vai ter suas propriedades. Esse aqui está no catálogo, esse tem um outro registro no catálogo. Esse tem um nome diferente desse, tá? Eles são isômeros. Quando eu falo que são isômeros, eles têm a mesma forma molecular, nesse caso aqui, estereoisômeros, né? E tem a mesma conectividade. Se você pegar cada carbono aqui, cada carbono, você vê que ele está ligado na mesma maneira. A única diferença aqui é que a disposição espacial é diferente. O cloro aqui está para cima e aqui é o CH2, só que aqui o cloro está para baixo e aqui é o CH2, mas a conectividade é igual. Você pode observar todas as ligações estão ligadas da mesma maneira, com exceção aqui, na forma de como eles estão dispostos, arranjados no espaço. E aí começa a ter regra da regra da regra. E aí são casos bem específicos, pessoal. Então, vamos ver aqui. Vamos ver esse carbono. Esse carbono compete com o carbono, tem carbono, carbono, e empatou. Mas aqui eu tenho oxigênio, certo? E aqui é um carbono. Carbono ganha de oxigênio, prioridade é ele. Agora nesse aqui, carbono, 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 empatou. Então agora eu preciso ver no que esse carbono está ligado e no que esse carbono está ligado. Esse aqui está ligado CH2, a dois hidrogênios e um carbono.
esse está ligado a um hidrogênio mais dupla carbono. Então, quando você tem duplas ou triplas ligações, a gente considera-se como esse carbono estivesse ligando 2 vezes ou 3 vezes ao carbono, tá? Então, quando você tem dupla, a gente considera como se fosse 2 ligações ao carbono. Então, se você tem uma tripla, a gente considera como se ele estivesse ligando 3 vezes ao carbono, tá? Geralmente, duplas e triplas ganham de ligações simples, tá? Essa é a regrinha, tá? Então, duplas e triplas, se você tiver algo parecido com esse, que está empatando ainda, né? Carbono, 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 a gente considera a dupla como se fosse 2 ligações simples ao carbono. E tripla carbono é como se fosse 3 ligações simples ao carbono, tá? Aqui ele perde porque esse carbono, ele já tem o fato de ter pelo menos uma ligação já com oxigênio, ele já tem um número atômico maior, a regra 1 vale, e acaba ganhando desse aqui. E aí essa regra mais específica de todas, mas eu acho que é muito difícil vocês depararem com essa situação, quando você tem isótopos. Então, nesse carbono aqui, a gente tem o hidrogênio e o deutério. O deutério é um isótopo do hidrogênio. Ele tem o mesmo número atômico, mas tem uma massa diferente. E deutério é relativamente mais pesado, tá? Então, tem um número de massa maior. Então, ganha o critério aqui, nesse caso, o número de massa, tá? E olha do lado direito. Outro carbono, ele está competindo carbono, carbono. Empatou. Agora eu vou ver com o que ele está ligado. Aqui tem uma dupla C. Então, é como se fosse 2 ligações ao carbono. Mas aqui também ele está fazendo 2 ligações ao carbono. E agora? Tá? Nesse caso aqui, a dupla ganha da ligação simples. O quesito é insaturação, tá? Você vê que empatou aqui em quase todos os quesitos. Então, o último quesito é dupla conta simples, acaba ganhando. E aí você tem os 2 grupos de maior prioridade no mesmo lado, os 2 apontando no mesmo lado, Z. E o outro, consequentemente, é o B. Eu falei no começo que esse tipo de estereoisomeria cis-trans, ele também está presente em sistemas cíclicos. Aqui a gente tem alguns exemplos, tá? E você vê que são ilustrações no plano, né? Mas, como acredito que a maioria de nós consegue visualizar uma visualização meio tridimensional, né, desse anel, e aqui não muito, mas aqui dá para ver um pouco que ele está um pouquinho em perspectiva, e você consegue enxergar que o cloro e o bromo estão apontando no mesmo lado, ou os 2 hidrogênios estão apontando no mesmo lado, né? Se estão apontando no mesmo lado, é cis. E se os hidrogênios estão apontando em lados contrários, nessa situação aqui, vai ser o trans. Então, os livros, eles têm o desafio de desenhar essas estruturas da melhor maneira possível para a gente conseguir bater o olho e reconhecer, ó, os 2 grupos estão apontando no mesmo lado, então é cis. Os 2 grupos estão apontando nos lados opostos, ele chama de trans. Dúvidas até aqui, pessoal? Então, a gente está vendo casos de isomeria, a gente já viu isomerias constitucionais. Um exemplo aqui, etanol e éter dimetílico, né? Para lembrar que é a diferença de conectividade. E aqui é a mesma conectividade, e aqui é o caso de cis-trans, que é o caso das duplas, e também é o caso de substituintes no mesmo lado ou em lados contrários, lados opostos. Então, cis-trans, aquela ilustração 3D que eu fiz lá no começo, eu estava tentando explorar as possibilidades do cis e do trans. Então, se a gente desenhar no papel sem especificar se é cis ou trans, a gente percebe que falta informação. Então, por exemplo, se eu tiver um ciclo e colocar 2 substituintes x, y, falta informação. A gente não sabe se esses x e esse y estão apontando no mesmo lado ou estão em lados opostos. Então, a maneira mais correta é você ou representar ela um pouquinho em perspectiva, né, e discriminar se os 2 estão apontando no mesmo lado ou em lados opostos. Agora a gente vai ver o caso mais
que eu acho mais bonito, mas eu acho que talvez seja um pouquinho mais difícil de enxergar, que os carbonos assimétricos, ou os carbonos quirais. E aí, esse conceito, a gente precisa entender um pouco o que é quiralidade. Quiralidade é uma coisa que ocorre na natureza, e a gente vai transpor esse conceito para as moléculas orgânicas. Quiralidade, na verdade, é uma propriedade que distingue, falando bem resumidamente, quiralidade é uma propriedade que distingue a relação entre objeto e a imagem espelhada desse objeto, elas não são sobreponíveis, né? Então, se você tem um objeto e você coloca ele na frente do espelho, e vamos imaginar que você tira esse objeto do espelho e tenta sobrepor ele, se você conseguir sobrepor, significa que ele não é quiral. A gente tem um caso aqui de um objeto aquiral. Eu peguei um exemplo aqui, não sei se muito bonito, aqui de uma cadeira, né? Uma cadeira, assim, relativamente simétrica, né? Se você imaginar aqui o espelho e aqui a projeção, o que significa ser quiral ou não quiral? Se você conseguir projetar a imagem em cima, sobrepor a imagem do espelho no seu objeto original, se eles coincidirem perna com perna, encosto com encosto, né, todas as partes se coincidirem, significa que a imagem especular é idêntica, a imagem é sobreponível, você tem um objeto aquiral, não tem quiralidade. Então, quando que a gente vai ter um caso de quiralidade? Bem, as nossas mãos são exemplos de objetos quirais, tá? Se você pegar a mão direita ou a mão esquerda, tá? Aqui no caso ele pegou a mão direita, né? E você colocar ela no espelho, a projeção do espelho, ela vai estar, a imagem do espelho, ela não vai ser necessariamente sua mão direita, vai ser a sua mão como se fosse a sua mão esquerda. Não sei se vocês entenderam, né? E aí, se você tentar sobrepor a mão esquerda com a mão direita, você não vai conseguir. Ah, professor, é só fazer isso, é só fazer, encostar a palma da mão com a outra palma da mão, mas você não está coincidindo. Sobrepor significa você fazer algo mais ou menos isso aqui, ó, que eu estou fazendo aí na câmera. Não, isso aqui não é sobrepor. Sobrepor é tentar coincidir a palma com a parte de trás da mão, com a parte de trás da mão, certo? E você vê que os dedões não coincidem, o mindinho também não, todos os dedos não coincidem, tá? Sobrepor não é fazer isso, sobrepor é tentar coincidir uma mão com a outra, certo? Você conseguiria fazer isso com luva. Você pega duas luvas, você não tem uma luva esquerda, uma luva esquerda, uma luva direita, certo? Luvas de lã, essas luvas comuns. Você põe, qualquer luva vai encaixar em qualquer uma das mãos, né? Nesse caso, a gente não tem problema de quiralidade, mas as nossas mãos são quirais, são objetos quirais. Então, a definição de quiralidade é quando a imagem do espelho não é idêntica, e a gente não consegue sobrepor uma com a outra. E essa propriedade de quiralidade não é só as mãos, tem muitos objetos que possuem quiralidade. Se você pensar em qualquer objeto que não tenha simetria e colocar no espelho, você vai perceber que você não vai conseguir sobrepor uma com a outra, tá? Por exemplo, eu peguei o meu mouse aqui, certo? Esse mouse, eu não vejo nada, nenhum elemento de simetria que consiga. Então, se eu colocar isso aqui no espelho, essa parte aqui, a imagem especular vai estar no outro lado. Então, como se tivesse, o espelho seria como se fosse um mouse para canhoto, certo? Esse tipo de coisa. Então, qualquer objeto que não tenha simetria é o quesito para que apresente quiralidade. Tá? Mas para não ficar abstraindo muito, eu usei o objeto aqui da mão para dizer também que as moléculas também têm quiralidade. Tá? Como que a gente consegue identificar uma molécula quiral? Para a gente conseguir identificar se uma molécula vai ser quiral ou não, é a presença do carbono assimétrico. O carbono assimétrico é aquele que vai ter os 4 substituintes diferentes. Tá? Então, ele precisa ser sp3 para começar, né?
Então, se nesse carbono que está fazendo 4 ligações, os 4 substituintes forem diferentes, vamos supor aqui, ó, esse é um rosinha, o roxinho, o verdinho e o amarelinho, para ilustrar que são 4 coisas diferentes ligadas ao carbono. Então, se você tiver um carbono com essa situação, você tem um carbono assimétrico e essa molécula aqui vai ser quiral. Ou seja, se você colocar um espelho, a imagem especular não vai ser sobreponível e a sua imagem especular vai ser uma outra molécula. Para a gente conseguir ir para frente, vamos tentar encontrar esses carbonos quirais aqui. Vamos fazer um exercício de encontrar onde está o carbono quiral. Em cada um carbono, eu falo quiral, mas pode ser também assimétrico. Vamos fazer um por vez? Vamos fazer esse primeiro aqui. Vocês coloquem aí no chat se é o carbono 1, o carbono 2, o 3 ou o 4. O carbono assimétrico tem que ter 4 substituintes diferentes. Todo mundo acertou. Esse carbono aqui, ó, o segundo. Na dúvida, pessoal, caso vocês não tenham dificuldade, experimentem desenhar na forma de Kekulé, né? Eles estão aqui na forma condensada, mas se você abrir e fazer todas as 4 ligações, você vai perceber que é o carbono número 2 que eu coloquei aqui. Certo? Esse carbono aqui, ele está com um ligado ao hidrogênio, ligado a um CH3, ligado a um bromo e ligado a um carbono também. E por que ele é quiral? Porque esse carbono aqui é diferente desse carbono, porque ele está ligado a um outro carbono. Então, se a gente pegar os grupos, tá? Esse grupo é diferente desse grupo, que é diferente do hidrogênio, que é diferente do bromo. Então, eu tenho um caso aqui de 4 substituintes diferentes. Esse carbono aqui vai ser o carbono assimétrico. Nesse outro exemplo aqui, vai ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, 7 e 8. O Cauã falou depende. Não entendi. Então, nesse caso aqui, todo mundo colocou 4, certo? Também. Como que eu consigo identificar rapidamente? Ó, esse carbono aqui, ó, 2 hidrogênios. Se você tiver pelo menos 2 substituintes iguais, ele já desclassifica como assimétrico, né? Aqui, ó, tenho 3 iguais, 2 iguais, 2 iguais, 2 iguais, 2 iguais, 3 iguais. E aqui, esse carbono é o único que está ligado a 4 substituintes diferentes. Um oxigênio, um OH, um H, um grupo CH2, CH3, CH2, e um outro grupo de 4 carbonos. Então, esse grupo é diferente desse lado aqui. Então, esse grupo, diferente desse grupo, que é diferente desse e desse. Professor, se a molécula fosse simétrica, em vez de 8 carbonos, tivesse 7. Então, vamos desenhar em linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se o OH estiver bem no meio aqui, ó, esse carbono aqui, esse lado seria igual a esse. Então, toda vez que você tiver uma simetria, não vai ter carbono assimétrico, porque esse lado vai ser igual a esse, né? Aqui, ele é assimétrico porque um lado tem um carbono a mais. Então, nesse caso aqui, é como se fosse isso. Aí sim, aí eu tenho assimetria, porque esse pedaço vai ser diferente desse pedaço. O H é diferente de HO? Não, a mesma coisa. Agora esse aqui, pessoal. Eu vou pegar a cadeia principal. 2, 3, 4, 5, 6. Onde está, ou onde estão os carbonos assimétricos? 2 e 4. O Aleph, acho que sim, são 2 e 4, 2 e 4, 2. Ou 2 ou 4, né? Então, já sabemos que é o 2 ou o 4. Vou fazer outra cor aqui para mostrar direitinho. Então, vamos ver o 2. Se a gente expandir e fazer a estrutura de Kekulé, porque muita gente achou que o 2 é quiral. Porque aqui eu tenho um carbono com CH3, CH3, H e o resto aqui que não vou desenhar. Isso, o Cauã percebeu a pegadinha aqui, né? São 2 grupos CH3. E CH3 é igual a CH3. Então, isso aqui é uma pegadinha, não é assimétrico. Tá? Parece, né? Olhando a estrutura condensada, parece que é assimétrico, mas não é. Enxergaram? Agora eu vou pegar outra cor para ajudar a
visualizar o outro. Vou pegar o 4. Tá? O 4 eu tenho um hidrogênio, um CH3, já é diferente. Esse carbono está ligado ao CH2CH3. E aí está ligado a esse outro grupão aqui, bem diferente do CH2CH3. Aí sim, esse sim é assimétrico. Certo? Então, nesse exemplo aqui, eu tenho só esse como carbono simétrico. Os três são quirais. Então, o que, que significa eles serem quirais? De novo, eu vou ter o objeto e imagem. Então, na natureza, existem as duas formas. As duas são distintas, né? E elas podem estar juntas, misturadas, ou você pode ter uma delas, ou um ou outro, mas pensar que existem duas estruturas, dois isômeros para essa molécula. Então, toda vez que você tiver o carbono assimétrico, ele vai existir como dois diferentes estereoisômeros. Vai ter dois isômeros toda vez que você tiver um carbono assimétrico. Eu vou pegar esse exemplo aqui do 2-bromo-butano. Tá? E como é que a gente representa isso no papel? A forma mais vista em livros é essa que a gente chama de estrutura em perspectiva. Tá? Que é eu chamo de projeção em perspectiva. Então, o 2-bromo-butano, ele tem esse carbono quiral. Então, a gente vai ter duas formas, né? O que a gente chama de objeto e o que a gente chama de imagem, mas na verdade são duas estruturas. E como é que a gente representaria isso? Então, para ajudar, o macete que existe é você sempre desenhar um, traçar um espelho e desenhar o outro como se fosse a projeção dele no espelho, né? Então, aqui eu tenho um dos isômeros do 2-bromo-butano, e os livros usam muito essa notação aqui, uma ligação mais grossa e uma ligação tracejada. O que seriam essas ligações? Para quem nunca viu isso. A ligação mais grossa é uma ligação que a gente chama em cunha, tá? Ou seja, é como se essa ligação estivesse saindo do plano, tá? Indo na direção de vocês, como se fosse a minha caneta aqui. Certo? Então, ele está saindo do plano. E a ligação tracejada significa que essa ligação no espaço tridimensional seria uma ligação que está apontando para trás. Ok? E aí começa a ficar difícil de enxergar, porque, professor, o senhor fala para frente e para trás, mas muita gente não tem essa noção de espaço. Então, vamos voltar de novo lá no aplicativo. Eu vou interromper rapidinho o PowerPoint. Espero que hoje não dê pau no meu computador. Vou apagar aqui. E nesse mesmo link, você consegue colocar umas molas conhecidas. Então, vamos ver se ele acha o 2-bromo-butano aqui. Aqui, ó. Tá? Então, a gente tem os 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. Esse vermelho aqui é o bromo, e o resto aqui são os hidrogênios em branco. Então, aquela projeção lá, aquela maneira de desenhar a molécula é mais ou menos isso aqui, né? Então, você vê que esse hidrogênio aqui que está ligado ao carbono assimétrico, ele está meio que para trás. E eu diria que esse CH3 aqui, ó, ele está meio que para frente. Então, seria aquela ilustração que a gente viu no PowerPoint, seria mais ou menos isso aqui, essa situação. O hidrogênio para trás e o CH3 para frente. A gente poderia colocar esses três, essa ligação e essa no plano. Vamos colocar essas duas aqui no plano. E, ó, o hidrogênio para trás e esse aqui, se você tiver a visão além do alcance, e fazer referência a Thundercats, se você tiver uma visão aqui, isso aqui parece que está saindo, né, do plano. E esse aqui parece que está entrando no plano. Tá? Então, aquela ilustração é para tentar mostrar isso. O Lucas está perguntando, desculpa, Lucas, acho que eu demorei de ver aqui. A molécula espelhada de um composto quiral tem propriedades e nomes diferentes? A gente já vai ver isso. Boa, ótima pergunta. Então, voltando aqui, aquela estrutura que a gente viu lá era justamente essa daqui. O hidrogênio está para trás e o CH3 está para frente. Como eu consigo ver que isso é diferente disso, pessoal? Vamos fazer um exercício visual de novo. Vamos tentar arrastar. O bromo aqui está no mesmo sentido desse outro bromo. Os dois estão para cima, beleza.
Esse carbono está igual a esse, só que essa ligação aqui, ó, está do lado direito, e essa está no lado esquerdo. Vamos girar, vamos tentar trazer esse CH2 e CH3, vamos tentar fazer esse giro aqui, ó. Certo? Então, vamos tentar pegar o CH2 e CH3 e colocar no outro lado. Então, vamos tentar jogar daqui para cá. Tenta visualizar isso sem usar aquele programinha. Se você pegar o CH2 e CH3 e jogar para cá, isso tudo aqui vai girar. Tá? Imagina isso aqui um tetraedro, certo? Vamos girar ele assim, ó, como se eu estivesse girando nesse plano aqui. Se você der um giro, o que você vai ter? O bromo ainda está no mesmo lugar. Eu vou colocar o CH2 e CH3 no mesmo lado. Aí, essa parte aqui, ó, tá idêntica a essa daqui. Só que agora, o que ficou para frente e o que ficou para trás? Se vocês abstraírem um pouquinho, esse hidrogênio está para trás. Mas quando eu giro, faço esse giro, o hidrogênio vai acabar caindo aqui, ó. E esse CH3 estava para frente, quando eu giro ele, ele vai para trás. Por isso que é difícil enxergar no... Por isso que aquele programa é muito bom, porque você vê esse movimento. Tá? E aí, se você olhar a conectividade, eles têm a mesma conectividade, só que nesse caso aqui o hidrogênio está para trás e o hidrogênio aqui está para frente. E o CH3 aqui está para frente e o CH3 está para trás. Então, essas duas moléculas são diferentes. Não são a mesma molécula. Mesmo caso aqui. Tá? Esse aqui é igual a esse, que é diferente desse. Tá? Então, eu redesenhei essa molécula aqui de uma maneira diferente. Eu só girei. E vocês percebam aqui que, apesar de ter o bromo, carbono e essa parte igual, a gente consegue ver nitidamente a diferença aqui. Tá? Por causa desses dois substituintes. Então, eu estou tentando sobrepor essa estrutura em cima dessa. Eu sobreponho o bromo, carbono e isso. Mas você vê que o CH3 não vai coincidir com o hidrogênio. Não vai coincidir com esse CH3 porque ele vai coincidir com o hidrogênio. Enquanto que esse CH3 vai coincidir com o hidrogênio. Tá? Professor, me ajuda. Vamos fazer de novo esse exercício. Eu tenho aqui uma molécula quiral, agora só com bolinhas coloridas. E aí, ó, vamos tentar coincidir, pelo menos... eu fiz com rosinha, mas vamos tentar coincidir, por exemplo, o roxo com roxo. É fácil de coincidir. Vamos coincidir o amarelo com o amarelo, certo? Então, assim, aí vamos tentar coincidir os dois. Esse verdinho, ele vai ficar coincidindo com o rosinha. E o rosinha vai ficar coincidindo com o verdinho. Então, você não consegue sobrepor. Então, quando a gente não tem essa sobreposição, ou seja, não são sobreponíveis, significa que é uma molécula quiral. Então, essa molécula é diferente dessa, e existe na natureza as duas formas. E aí vem a resposta para o Lucas. Como a gente dá nomes para um e para o outro se ele tem a mesma conectividade, teria o mesmo nome? Aí a gente usa essa notação RS, tá? Que é a mais usada para esse tipo de situação, moléculas quirais. Eu não sei como que foi o professor de bioquímica de vocês, mas quando a gente estudou aminoácidos, com exceção da glicina, também são quirais, tá? E aí não me pergunte por quê, tá? Porque a natureza, em algum momento da vida, da origem da vida, talvez na disciplina de origem da vida explique, mas em algum momento da origem da vida, quando as moléculas orgânicas foram geradas, alguma coisa aconteceu para que apenas um fosse usado para gerar a vida na Terra, tá? E o Matheus falou que nem EDVT explica. Isso aí é uma das questões que, tipo, que não... aquelas questões muito difíceis de explicar. Tá? Então, de onde surgiu o aminoácido? Porque os aminoácidos têm uma notação muito similar a essa, que é aquela D, L maiúsculo, né? Ele está associado ao gliceraldeído, mas tudo bem. Que é praticamente a mesma analogia com RS. Então, na natureza, se não me engano, é só aminoácidos L.
A Ana Carolina fala que a astrobiologia comenta, mas não explica. Tem a origem que caiu um meteoro com... Mas aí, de onde veio esse meteoro? Essas coisas malucas aí. Foge um pouco da aula. É uma questão, assim, puta, é bem filosófica. A gente poderia ficar divagando, aí tem que ter um vinho aqui do lado para a gente discutir. Como que atribui o R e como que atribui o S, tá? Se um vai ser o R, automaticamente o enantiômero, que é o nome dado para outro isômero, vai ser o S. Tá? E aí vem essas regrinhas são justamente as regras C e P. Eu coloquei lá no Classroom, no material, um PDF de como a gente atribui essa regra de uma maneira mais detalhada. Mas é o mesmo princípio, é atribuir prioridade, tá? Então, a gente atribui prioridades, a gente pode atribuir em forma de números. Então, vamos supor que o vermelho tem maior prioridade, depois é o roxo, o amarelo, e o verde é o menor prioridade. Então, a gente elenca as prioridades com base naquelas regras dos alcenos, então, número atômico, o mais pesado vai ter maior prioridade. Se der empate, a gente usa a regra 1 no próximo substituinte, tá? Triplas tem maior prioridade que duplas, que tem maior prioridade que ligações simples, e assim vai. Certo? Igualzinho que a gente viu para duplas, para cis trans, né? Desculpa, ZUE. Tudo bem, aí atribuir a prioridade. O que eu faço agora, professor? Então, você pega o de menor prioridade, que é o 4, e aí é uma mandinga master aqui, que você joga o 4 para trás. Ó, ele está um pouco para trás aqui, certo? Você gira essa molécula. De novo, você tem que fazer aquele exercício que a gente fez agora há pouco, de virar a molécula e manter essa conectividade aqui. Você não pode colocar o 4 para trás e manter esse 1, 2, 3. Eles vão mudar de alguma maneira. Então, se eu girar, vamos girar colocar esse 4 para trás, assim, ó, tá parecendo que tá subindo, né? Como se estivesse dando uma rasteira aqui no 4, girando ele vai ficar aqui. Quando ele gira esse 4, o 2 vai girar e o 3 vai girar também, certo? E ó, o 2 acabou ficando aqui e o 3 ficando aqui. E aí a gente faz o que muita gente chama de regra do volante, cada um tem um nome para isso, que é juntar, enxergar o 1, 2 e o 3 como fosse um círculo, certo? E aí a gente vê que em sentido 1, 2 e 3 eles formam o 1, 2 e 3 está em que sentido? No sentido horário ou sentido anti-horário? Então a gente imagina isso um círculo. Se o 2 estivesse aqui, seria nesse sentido, mas o 2 está para cá, está no lado direito, então ele está girando nesse sentido aqui, certo? Esse volante tem que passar pelo 1, começar pelo 1, passar pelo 2 e depois pelo 3. Então, se ele está em sentido horário, que é esse sentido que eu girei aqui, significa que você tem o R. E se você tem o anti-horário, obviamente, é o S, que vai ser o outro enantiômero. Tá? Então, voltando àquele caso do 2-brombutano, a gente tinha os dois, a gente precisa saber quem que é o R e quem que é o S. Então, a gente atribui a prioridade de todos os substituintes desse carbono aqui. Eu vou mudar de cor porque esse roxo está ficando... Então, aqui, ó, aqui tem as duas moléculas, aqui está o espelho, certo? Como se tivesse um espelho aqui. E aqui estão as duas moléculas. Então, vou pôr a primeira prioridade, está aqui o 1, 2, o 3 e o 4, que é o hidrogênio. Se você tiver hidrogênio carbono simétrico, já põe 4, que ele tem menor prioridade, porque é o mais leve de todos, né? E que tem menor número atômico. E olha só, esse 4, ele já está para trás. Então, você não precisa jogar ele para trás, porque ele já está para trás. Da mesma maneira aqui, ó. Ele já está para trás. Você não precisa jogar ele para trás. Então, é só imaginar o círculo entre 1, 2 e 3. Ó, 1, 2, 3. Então, ele está nesse sentido aqui, certo? Está girando nesse sentido. O que é esse sentido aqui? É horário ou anti-horário? Anti-horário.
Anti-horário é R ou S? S. Enquanto que aqui, o 1, 2 e o 3 estão no sentido horário, né? 1, 2 e 3 formam um círculo girando no sentido do 1 ao 3, no sentido horário. Esse vai ser o R. Será que eu acertei? Tá aqui a resposta S e R. Vamos fazer de novo esse exercício agora com aquele modelinho que eu estava. Então vamos fazer para esse aqui. Vamos supor que a gente acabou de colocar a molécula e eu pergunto para você se é R ou se é S. Bem, a gente precisa achar o carbono assimétrico. O carbono assimétrico é esse. Agora a gente precisa colocar a ordem de prioridade, certo? Se eu conseguir parar ele, para um pouquinho. O bromo tem maior prioridade que o CH2 e CH3. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora a gente coloca o hidrogênio, que tem menor prioridade, para trás. Tá aqui, ó, já pus para trás. Ele estava aqui. Isso é colocar o hidrogênio para frente, certo? Deixa eu colocar um pouquinho. Aqui. Tá, ele está apontando para você, então tá para frente. Eu quero ele para trás. Então vamos girar. Coloquei o hidrogênio para trás. Então até que ele está escondido. Agora eu coloco, imagina um círculo agora no carbono assimétrico aqui, ó. 1, 2, 3. Imagina que os números 1, 2, 3, eles estão girando no sentido anti-horário. Anti-horário é S. E aí, nesse programinha aqui, ele fala se vai ser S ou R. Então, ele dá a resposta. Então, vamos ver se a gente acertou. Acertamos. É o S. Tá? Esses botões aqui não funcionaram direito, mas esse aqui funciona bem. Então, esse 2 bromo botando que ele colocou, e ele colocou o S por acaso, tá? Não foi porque tanto é que eu não escrevi. Eu quero o S2 brombutano, tá? Ele não especificou. E dá para brincar bastante aqui. Então, eu vou ter que voltar e vou ter que voltar de novo. E na época que a gente só tinha livro, não tinha computador, a gente parava nessa situação aqui, ó. Vamos pegar um outro exemplo, tá, pessoal? Carbono assimétrico, 4 substituintes diferentes, eu preciso colocar a ordem de prioridade para saber se é o R ou se é o S. Oxigênio tem o maior número atômico, é 1. CH2 e CH3, em relação ao carbono CH3, ele ganha, porque o próximo substituinte é o carbono, e aqui só tem 3 hidrogênios, é o 2, 3. E o hidrogênio aqui é o 4, só que esse hidrogênio está para frente, pessoal. Cuidado. E aí, cada livro fala uma mandinga diferente nesse caso. Nesse livro aqui, ele faz uma mandinga muito que eu acho que vai dar um pouco de confusão. Ele pede para você trocar. Porque o próximo passo é jogar o hidrogênio para trás e aí fazer a regra do volante. Se a gente fizer a regra do volante aqui, ó, tá parecendo que é R, né? Só que essa regra do volante a gente só faz quando o grupo de menor prioridade está para trás. Mas essa ligação em cunha, que é mais grossa, significa que ele está para frente. E aí cada livro faz de um jeito. Ou você gira na marra, certo? Se você girar isso aqui mais ou menos assim, tá? Jogar o hidrogênio para trás e tentar enxergar isso, aí você consegue fazer a regra do volante total, tá? Aqui ele faz uma sugestão de você trocar o hidrogênio pelo carbono. Olha lá, troquei, certo? E troca significa quebra de ligação. Quebra de ligação significa que é outro isômero. Tomem cuidado. Então aqui eu coloquei o hidrogênio para trás, troquei, faço a regra no volante, deu R. Tá? 1, 2, 3, sentido horário. Como houve troca de grupos, a configuração do composto original, que é esse aqui, é essa. Então é isso que causa confusão, porque essas mandingas de ficar trocando de lugar, pode causar um pouco de confusão. Então, eu sugiro vocês tentarem fazer esse exercício visual de girar a molécula. Como a gente tem agora computador, como a gente está estudando muito pelo computador, esse link que eu coloquei para vocês ajuda bastante. Tá? Então, eu posso dar uma molécula,
eu dou é bem difícil fazer isso, mas eu daria um exercício que dá a molécula lá na projeção, você gira a molécula, elenca as ordens de prioridade e fala se é R ou S. Essa regra do volante, vocês precisam tomar cuidado, tá? Porque ela precisa passar começando pelo 1, passando pelo 2 e depois pelo 3. Vocês não podem fazer 1, 3, 2. Tem que fazer sempre 1, 2, 3, tá? Então, aqui é um R, porque ele passa pelo 1, passa pelo 2 e passa pelo 3, no sentido horário. Então, o livro aqui fala, ó, se você passar 1, 3, 2, tá errado, porque parece que é S, mas você tem que passar pela ordem de prioridade. 1, 2, 3. Então, tá errado isso aqui. E para complicar ainda mais, entra a figura do Fischer. Então, a gente estava olhando as estruturas até o momento em perspectiva, que é uma maneira relativamente... Assim, quem já está acostumado já bate o olho, sabe que isso aqui está para frente, isso aqui está para trás, né? Sempre imaginando isso, esse carbono tetraédrico. Só que o Fischer, não sei porquê, talvez seja... muita gente tem essa dificuldade, ele acabou colocando essas estruturas no plano, achatando essa molécula, literalmente, né? E ele acabou criando as projeções de Fischer. Não sei, voltando de novo à bioquímica, quem teve aula de carboidratos, não sei se vocês estão lembrando que nos carboidratos, a gente tem vários tipos de açúcares, de mesmo número de carbonos, hexoses, pentoses, né? E elas diferem pela disposição das hidroxilas do carboidrato. Não sei se vocês lembram mais isso tudo, parecia uma pipa gigante. Isso aqui é uma projeção de Fischer. Tá? A bioquímica usa bastante projeção de Fischer. O que é a projeção de Fischer, pessoal? Essas duas estruturas são justamente essas duas aqui. O que ele economizou, para economizar tempo, ele faz o carbono assimétrico com uma cruz, né? Então, o cruzamento aqui é o carbono assimétrico, e os 4 substituintes aqui estão aqui, tá? Então, você prioriza a disposição dos 4 substituintes, tá? Bom, professor, então, aí vem a dificuldade de enxergar essa maldita projeção de Fischer. Toda vez que você tem uma projeção de Fischer, vocês precisam ter muito cuidado para não girar ela. Essa cruz aqui, ela tem um lance muito, muito perigoso, porque você não pode girar ela 90 graus. Onde eu quero chegar? As ligações que estão na horizontal, né? Vamos colocar aqui A, B, C e D, são as que estão apontadas para frente. Então, se eu tivesse que desenhar a projeção de Fischer na forma de cunha e tracejado, ele seria algo mais ou menos desse tipo aqui. Tá? Então, A e B estariam para frente, certo? Olha a minha câmera aqui, seriam assim. E o C e o D, eles não seriam assim, eles seriam apontando para trás, tá? Então, se eu voltar pela última vez lá na... Assim é fácil de ver, né? A estrutura tridimensional, mas a projeção de Fischer, o que ele fez? É como se eu fizesse isso aqui, ó, tá? Você pega o carbono assimétrico, deixa eu girar um pouquinho aqui, aqui, ó. É como se estivesse fazendo isso. Deixa eu tirar o show. Eu vou ter que fazer de novo aqui. Imagina o carbono central e imagina isso aqui, ó, como uma cruz. Assim e assim, ó. Imagina a cruz aqui e uma cruz aqui, certo? Essa projeção de Fischer, a horizontal vai ser sempre as duas ligações para frente. E a vertical, as duas ligações para trás. Tá? Então, tentem memorizar pelo menos isso da projeção de Fischer. A horizontal estão apontando para frente, como a gente está vendo aqui. Certo? Deixa eu abaixar um pouquinho. E a vertical está para trás. Tá? Então, a projeção de Fischer sempre vai ser algo mais ou menos desse tipo. Se a gente ainda usar a projeção 3D. Essa aqui poderia ser uma Fischer, né? Mas como a gente consegue visualizar uma cruz. Só que a vertical está para frente e a horizontal está apontando para trás, certo? Então, isso não seria a projeção de Fischer. A projeção de Fischer, a gente pega... Opa! Tá indo embora, tá fugindo. Como se as horizontais estivessem para frente
e as verticais estivessem apontando para trás, tá? Essa é uma regra de ouro, você não pode, por isso que você não pode girar a molécula. Se você girar a molécula, é que o meu botão do meio não está funcionando direito. Deixa eu ver se eu consigo girar. Não só consigo. Aqui, ó, tô girando. Tá? Se você girar, você está descumprindo a notação de Fischer. Você está colocando as ligações na horizontal para trás e a vertical para frente. Tá? A projeção de Fischer, por convenção, é sempre horizontal para frente, tá? Horizontal para frente, assim, e a vertical para trás. Desisti aqui do JMOL. Apesar de ser legal, eu estou me cansando aqui. Vamos parar com o JMOL um pouco, vamos voltar no PowerPoint. Por isso que eu desenho desse jeito, tá? Então, tenta enxergar isso aqui sempre desse jeito. Então, essa disposição aqui, você não pode ficar trocando ou girando, porque você vai estar montando uma outra projeção, que pode ser uma outra estrutura. Tanto é que essas duas estruturas que foram desenhadas são os dois isômeros, e para facilitar, você simplesmente troca o lado aqui, os dois grupos da horizontal para representar objeto e imagem, né? Então, aqui a gente tem os dois enantiômeros com projeção de Fischer. Aqui o CH2, CH3, CH2, CH2, CH3 do lado esquerdo, e aqui o CH2, CH3, CH2, CH2 do lado direito e do lado esquerdo, né? E aí tem as mandingas também de como criar prioridade. O bom que, como eu falei que o que está na vertical está para trás e o que está na horizontal está para frente, né? Se o hidrogênio estiver ou aqui, você pode fazer a regra do volante direto. Você atribui as ordens de prioridade, hidrogênio está na vertical, e aí você gira na direção 1, 2 e 3, você vai achar rapidamente que é E. Tá? 1, 2 e 3 anti-horário, vai ser o S. Ok? Agora, se o hidrogênio, o grupo de menor prioridade, estiver na horizontal, aí você tem que fazer aquela mandinga de trocar de lado. Certo? Ou você desenha isso no computador e tenta arrastar ele para trás, e aí você faz aquela regra tradicional. Se tiver na projeção de Fischer ainda, você vai ter que fazer uma inversão, né, para atribuir a configuração. Tá? Aqui outros exemplos, eu não vou ficar aqui muito no pé do Fischer, apesar de ser bastante útil quando a gente está estudando, na década de 80 era muito usado, porque a gente não tinha computador na época. Bem, eu estou começando indo nos finalmente aqui da aula de hoje. A gente viu algumas coisas de estereoquímica, tá? A gente entendeu o que é quiralidade, e tem uns termos que aparecem em muitos livros como centros estereogênicos, tá? Ou carbono estereogênico, ou centro estereogênico. Ele é um pouquinho diferente de carbono assimétrico, tá? Carbono assimétrico, a gente é basicamente o carbono com 4 ligações diferentes. Agora, um centro estereogênico, ele vai ser qualquer átomo onde a troca de substituintes vai gerar o outro estereoisômero. Então, isso aqui é um carbono assimétrico, mas também é um centro estereogênico. Esse aqui não é um carbono assimétrico, porque ele não está fazendo 4 ligações, está fazendo só uma dupla e 2 simples, tá? Para você ter o carbono assimétrico e quiralidade, você tem que ter um carbono sp3. Quando você tem um carbono sp2, aqui já é outro tipo de estereoisomeria, cis-trans, tá? Mas ele não deixa de ser um set estereogênico, porque se você trocar esse por esse, você está criando outro estereoisômero. O mesmo vale para anéis. Tá? Isso aqui é só para não confundir esses termos que a gente vê nos livros. Tá? Isso aqui é uma curiosidade, isso aqui é muito para quem trabalha em laboratório, tem um pouco a ver com, deixa eu ver outra pergunta do Lucas, a regra do volante assume que eu devo jogar sempre o termo de menor prioridade para trás, isso, independente se é H ou não, tá? Pode ter moléculas quirais que o grupo de menor prioridade pode ser um CH3, aí você joga ele para trás e faz aquela regrinha. Aqui, depois eu arrumo aqui a fonte, porque é uma fonte antiga.
Esse esquema aqui é para mostrar que existe uma maneira de a gente enxergar não, mas a gente tentar descobrir, porque no laboratório a gente vê sempre ou um pó branco ou um óleo amarelo, a gente não vê a gente não tem a fotografia da molécula lá, né? A gente trabalha sem saber, sem enxergar a estrutura, muitas vezes, né? Então a gente trabalha com sólidos, líquidos, gases, e a gente não sabe o que está lidando, de vez em quando, né? E muitas vezes a gente pode criar essa dúvida: será que eu estou usando o R? Será que estou usando o S? Por exemplo, você está fazendo um experimento e você acha que você conseguiu ter uma molécula quiral. Que molécula quiral que é? Será que é o R? Será que é o S? E aí a técnica experimental usada para distinguir um do outro é a polarimetria, é o polarímetro. O polarímetro é como se fosse um espectrofotômetro, onde você polariza a luz, ou seja, você incide você transforma um feixe de luz num feixe de um plano só. E esse feixe de luz polarizada, ele vai interagir com a sua substância, uma cubeta, certo? E se a substância for quiral, se ela for R, ela tem um desvio para um lado, e se for S, ele vai ter o mesmo desvio, só que no ângulo invertido. Então, o desvio do ângulo da luz polarizada é o que é sinal de que você está lidando com uma molécula quiral. Eu não vou pegar no pé de vocês com isso aqui é só uma curiosidade, na hora de vocês terem interesse de descobrir como que eu faço para saber se eu estou lidando com uma molécula que é R ou com uma molécula que é S, tá? Óbvio, você precisa ter dados da literatura. Então, o R, por exemplo, nesse exemplo, se você usar essa técnica de polarímetro, o polarímetro, ele tem essa sigla aqui usada para descrever o ângulo que foi desviado do plano, né? E nesse caso, para essa molécula, desviou mais 5 graus. Então, se você pegar o S dele, ele vai ter um ângulo de mesma magnitude, só que no sentido contrário. Tá? Então, enquanto que para uma molécula vai desviar de um lado, o enantiômero dele vai desviar sempre na mesma magnitude do lado contrário. Só que, pessoal, eu vou fazer um parênteses, eu gostaria que vocês... Aqui, R não está relacionado ao mais, e o S não está relacionado ao menos. Isso depende muito de composto para composto, tá? Então, muita gente acaba relacionando o R com mais, o R com menos. Depende muito da molécula, pessoal, tá? RS é a regrinha que a gente usa para atribuir a configuração desse carbono aqui. Agora, se vai ser mais ou menos, é um dado experimental, tá? Então, entre R e R, o D maiúsculo e L minúsculo que a gente viu lá na bioquímica, a gente tem algumas regrinhas. Mas se vai ser mais ou menos, depende de como, depende muito da molécula, tá? E esse mais e menos tem um pouco a ver com D minúsculo e L minúsculo, que aí seria para complicar ainda mais a vida de vocês, tá? Mas vamos ficar só no mais ou menos e o R maiúsculo e o S minúsculo, tá? Porque começa a confundir, todas essas letras começam a confundir. Eu vou focar nesses 4 aqui, ó, tá? Esse aqui é um dado experimental, não tem a ver com... muita gente acha que mais é R e menos é S, tá? Não necessariamente. Então, a gente mede... Como que a gente faria? Vamos supor que você não sabe se é R ou S. A gente vai no laboratório, pega essa molécula e mede o desvio da luz polarizada. Se ele dá um sinal negativo, e isso aqui é um dado da literatura, se você comparar com a literatura, significa que você tem esse enantiômero, tá? E muitas vezes a gente trabalha assim. A gente não sabe se é o R ou o S, a gente mede o alfa D, e aí depois a gente descobre se é o R ou se é o S, tá? Existem outras técnicas um pouco mais rebuscadas, ressonância magnética nuclear, ajuda, a gente precisa fazer alguns experimentos diferentes para a gente enxergar se é o R ou o S. Existem outras maneiras também, raio-x também dá para ver, tá? Mas o alfa D é o mais barato, mais comum. Ok? Eu estou encerrando. Última coisa aqui, que vai bugar, acho que a cabeça de vocês já está bugada, mas
eu vou complicar mais ainda, porque eu vou colocar agora 2 carbonos assimétricos na mesma molécula. Existe uma regra que o 2 elevado a n, o que é o 2 elevado a n? É o número de isômeros e n, número de carbonos assimétricos. Tá? Então, se você tem 2 carbonos assimétricos, o número máximo de isômeros que você vai ter é 4, certo? Que é basicamente uma permutação de RS. Então, você vai ter o isômero RR, de um carbono do outro carbono, o SS de outro carbono de outro carbono. A relação entre esses dois é objeto-imagem, então a gente chama isso de enantiômeros. E o RS e o SR, que também são enantiômeros. Só que qual é a relação entre SS e RS, por exemplo? Existe uma outra relação, que a gente chama isso de diastereoisômeros. Diastereoisômeros. Tá? Aqui a gente tem os 4 isômeros dessa molécula aqui, que é o 3-clorobutanol. Não se preocupe agora com esses termos eritrel, tá? Essa aula é antiga, pessoal, só fazendo parênteses aqui. Antigamente a gente dava as aulas 2 horas sem parar, falando que nem um maluco, e mandando todo mundo decorar esses nomes malucos também. Tá? Então a gente já viu muitas regras, muitos nomes, né? E esse curso de Química de Funções e Reações Orgânicas é um curso que na USP, Unicamp, demora um semestre, e a gente está tentando dar o conteúdo de um semestre e um quadrimestre, e a gente tenta tirar o que é útil e o que é inútil. Uma das coisas que eu acho que não é tão útil, não vou falar que é inútil, é essa nomenclatura Erythritol. Tá? Essa nomenclatura Erythritol tem a ver com projeção de Fischer. Se os 2 grupos estiverem no mesmo lado, é éritro. Agora, se os 2 grupos estiverem em lados opostos, na projeção de Fischer, vai ser trel. A gente usava muito isso em bioquímica, tá? Mas hoje em dia é uma nomenclatura antiga, não precisa ficar decorando ser o mestre da estereoquímica. Então, a gente tem os 4. Lembrando que a gente está trabalhando com isômeros, então são moléculas diferentes, com a mesma conectividade, tá? Não parece todas iguais, mas todos os 4 são diferentes. Tá? O arranjo de cada grupo no espaço é que difere entre si. Certo? Então, pode ter 2, 3, 4 carbonos assimétricos, e aí a gente vai começar a complicar, principalmente na hora de visualizar essas estruturas. Tá? Pode ter também compostos cíclicos, pode ter, naqueles cis-trans, a gente tem, é um caso de 2 centros assimétricos aqui, ó, 2 carbonos assimétricos aqui, 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 aqui. Tá? Porém, eu falei agora há pouco, quando você tem 2 carbonos assimétricos, fazendo a regra 2 elevado a 2, você teria 4 estereoisômeros. Para esse composto específico, eu tenho só 3. Então, esse 4 aqui significa no máximo 4, tá? Se você tem 2 carbonos assimétricos, mas em que um estereoisômero ele tem um plano de simetria, se você cortar aqui, passar uma katana aqui, ó. Você vê que essa metade aqui é igual a essa metade, certo? Eu tenho um plano de simetria aqui. Então, significa que isso aqui, se você colocar no espelho, a imagem especular, lembra da cadeira? Se você tiver um plano de simetria na cadeira, a imagem especular você vai conseguir sobrepor. Então, se você fazer a imagem especular disso, vai dar a mesma molécula. Tá? Você pode fazer esse teste desenhando ele aqui, ou quem tiver os modelinhos pode fazer. Nesse aqui não, nesse aqui não tem plano de simetria, tá? Você pode tentar traçar alguma simetria aqui, você não vai conseguir. Mas aqui eu tenho, né? Então, como eu tenho um plano de simetria, eu não vou ter quiralidade para essa molécula. Então, no caso aqui, eu só vou ter os 3 isômeros. Esse também é um outro exemplo de eu ter, no máximo, só 3 isômeros, apesar de ter 2 centros estereogênicos. Eu tenho um plano de simetria que corta a molécula em 2. Tá? Então, quando você tem esse tipo de situação, eles chamam de composto mesmo. É outro nome que, eles dão nome para tudo, né? E aqui são os enantiômeros.
E aí a gente pode brincar depois, descobrir quem que é o RR, quem que é o SS, quem que é o R e o S, o SR, dos 4 possíveis, né? Tá bom? Professor, Oi, Cauã. e o que tem o dois bromos dentro do ciclo? Dois bromos? Tipo assim, tem a possibilidade de ter a molécula com os dois bromos dentro do cíclico do anel? Dentro? Não, tipo, na primeira tem o dois Hs dentro do anel, na segunda um H e um bromo, na outra um bromo e um H. Não tem como ter dois bromos dentro do Ó, anel? os dois para cima, sim? Isso. Tá. Ó, lembra que isso aqui é perspectiva, hein, Cauã? Isso aqui, na verdade, não é que ele está entrando no anel. Ele tá meio que para cima. É como se o anel estivesse meio que cortando o plano e os dois hidrogênios estivessem subindo, assim, né? Fica difícil de visualizar, tá? Poderia Entendi. ter, poderia ter os dois bromos para cima? Poderia. Mas se você girar, tombar isso aqui e fazer isso, esse movimento, Fica imagina, igual. fica igual. Exatamente. Então, você enxergou isso. Então, é a mesma molécula. Esse seria o outro antiômero, mas que acaba tendo seria a mesma molécula, tá? Então, toda vez que você tiver uma simetria, uma molécula simétrica, onde a gente consegue dividir em duas partes iguais, não vai ter quiralidade. Você pode fazer esse exercício com esse, ó. Então, se você fazer esse giro de 180, tombar, virar, pega o anel de 6 e vira de ponta cabeça, você vai continuar, isso aqui não vai virar isso. Se você girar 180 graus, 180, acho que é isso. 180, 180. Se você girar 180, esse bromo que eu estou colocando em azul, ele vai ficar aqui embaixo. E esse que está aqui embaixo vai ficar aqui em cima. Só que vai continuar sendo diferente desse aqui. Certo? Você não consegue sobrepor esse com esse. Então, são dois enantiômeros, são duas moléculas distintas. Professor, eu posso dizer que só vai ter o composto meso quando os dois carbonos quirais eles forem quirais pelos mesmos 4 ligantes diferentes? Boa pergunta, Thales. Deixa eu ver aqui. Composto meso, ele tem que ter um pouco de. Ele tem que ter o mesmo substituinte, né? De um lado e do outro. Então, eu diria que sim, tá? Porque nesse exemplo aqui, o primeiro exemplo é o mais difícil, né? Que é o caso que eu tenho os 4 substituintes diferentes. Porque é um del, né? Se fosse outra marca, já tá na sucata. Então, me perguntaram sobre o lance do composto meso, né? Provavelmente você tem que ter os substituintes muito iguais dos dois lados. Eu acho que eu afirmaria que sim, tá? Tanto é que quando você tem substituintes diferentes dos dois grupos, dos dois carbonos assimétricos, você vai ter as 4 situações, né? Os 4 isômeros. Então, se você tiver alguma semelhança de substituintes, você vai ter uma simetria, óbvio, e aí você vai gerar o composto meso, tá? Para encerrar a aula, pessoal, só queria comentar a importância da gente aprender esse tópico tão específico. Para quem não está habituado com esse tipo de conceito de estereoquímica, eu vou dar um caso aqui que aconteceu na década de 50, 60, que foi a talidomida. A talidomida foi um fármaco lançado para tratamento de náuseas, sintomas de náuseas em gestantes. Foi aplicado no final da década de 50 e na década de 60. E essa molécula ele tem um carbono assimétrico aqui, ó, que está destacado em azul. Tá? E naquela época, eles não se preocupavam muito eles sabiam desse conceito de quiralidade, ou seja, tem isômeros, né? Mas o fármaco foi administrado na forma racêmica. O que é racêmica? É a forma que você tem 50% de um, 50% do outro. E descobriu-se mais tarde, infelizmente, que o R tem o efeito desejado e o S, ele causava a má formação do feto. Então, houve uma geração de pessoas que nasceram com os membros
inferiores, superiores atrofiados, tá? E eu conheço pessoas que foram vítimas desse fármaco aí, da talidomida. E aí, por causa disso, que a indústria farmacêutica e a comunidade científica, ela exige que quando você desenvolve um fármaco, você tem que provar a eficácia e a toxicidade de cada um desses dois isômeros em separado, tá? Por que isso acontece? Porque na bioquímica, lembra em bioquímica que os aminoácidos são quirais, consequentemente, proteínas, enzimas, receptores celulares são todos quirais também. Então, eles vão interagir de uma forma diferenciada em função da molécula que você estiver trabalhando. Então, vamos supor que um enantiômero tem um efeito desejado, ele vai interagir com o receptor associado ao efeito desejado. Só que se você tiver uma mistura de fármacos com outro enantiômero, ele não vai interagir com esse receptor que é responsável pelo efeito desejado do fármaco, ele pode atuar com um receptor nada a ver. E aí, isso tem um pouco a ver com efeitos colaterais, tá? Não necessariamente todo efeito colateral é causado pelo enantiômero, porque nem todos os fármacos são quirais, tá? A gente tem alguns exemplos na natureza de moléculas que têm esse efeito de mudanças de propriedades em função da quiralidade. O limoneno, por exemplo, ele é uma molécula quiral. Esse aqui é o carbono assimétrico. A gente tem as duas formas. E na natureza, a gente consegue até sintetizar eles em separado, ter os dois em separado. E um deles vai ter um cheiro de limão e outros tem um cheiro de laranja. É bem interessante isso. Antigamente a gente levava esses frasquinhos e mostrava para os alunos. Os alunos ficavam cheirando e sentiam a diferença. A gente afirmava que é a mesma forma molecular, e só por causa da disposição espacial diferente, ele tem uma propriedade que aí tem a ver com a pergunta acho que foi o Lucas que perguntou, né? Dessa diferença de propriedades. Asparagina é um aminoácido que, se você colocar na língua, um deles vai ter um gosto doce e o outro vai ter um gosto amargo. A asparagina, se não me engano, tem a ver com o aspartame. A estrutura do aspartame é parecida com essa daqui, né? Eles pegam a asparagina e fazem uma modificação. E as primeiras versões do aspartame, se não me engano, eles faziam da mistura também. E tanto é que vocês podem perguntar para os pais de vocês, para os avós, que quando foi lançado aspartame, ele sempre dava um gosto amargo no final. E esse gosto amargo provavelmente era por causa do fato da aspartame ser vendido na forma misturada. E hoje em dia, muitos fármacos têm, a maioria das moléculas biologicamente ativas tem esse lance de carbono quiral, está presente, tá? E é crucial, quando você desenvolve um fármaco no mercado, você testar a eficácia e a toxicidade dos outros isômeros, tá? Então, você precisa, o Lipitor, que é a atorvastatina, que a gente viu na aula passada, era um dos fármacos mais vendidos sob prescrição até antes de cair a patente, né? Então, e era da Pfizer. E a Pfizer lucrou muito dinheiro, não só com o Viagra, mas também com esse fármaco, o atorvastatina. Tá? Porque eles ganharam muito dinheiro. Eles faturaram, em um ano, 13 bilhões de dólares só com um fármaco. Imagina juntando todos os fármacos que eles vendem. Né? Aqui tem exemplos de outros fármacos com atividade biológica e que são quirais. O Nexium, eu acho que é usado para gastrite, e o Plavix é para trombose, é para o coração, acho que para evitar parada cardíaca, eu acho. Esse Advair Discus quem tem asma, acho que é um fármaco que a embalagem é um disco roxo. E é muito vendido, muito, muito vendido, porque problema respiratório é muito comum. E é uma mistura de dois fármacos, e olha isso daqui, olha quantos centros quirais, quantos carbonos assimétricos a gente tem. Tá? Então, é só para mostrar a importância da quiralidade. Se você sintetizar por engano, ao invés para frente, uma metila para trás, você já vai alterar totalmente a eficácia, a propriedade dessa molécula. Aqui outros exemplos, colesterol, uma molécula natural, uma biomolécula, é um lipídio,
e ele tem vários centros carbonos assimétricos aqui, tá? Heroína, vou ficar devendo a história da heroína de novo, na próxima aula eu conto. Tamiflu é usado antigamente, é uma aula antiga, então estava muito em alta o Tamiflu, que era um dos fármacos usados no tratamento do H1N1, da gripe, certo? Seretide, isso aí, Calma. Não sei se você já tomou Seretide, mas era um dos fármacos mais vendidos no mundo, né? Tá? Ainda acho que é bastante vendido. Ok, pessoal, eu vou encerrar a aula para não ter mais problemas. Hoje, infelizmente, a aula demorou muito, demorou quase 2 horas. Peço desculpa pelo longo tempo, tá? Eu vou ver se eu consigo encurtar um pouco as aulas daqui para frente. Mas é um